Na mansão iluminada por lustres de cristal, o silêncio foi cortado por uma cena humilhante. Fernanda, a faxineira que dedicara anos de sua vida ao trabalho, foi demitida diante de todos, sem direito à explicação, sem chance de defesa. A vergonha queimava em seu peito, os olhares atravessavam como facas, e ela já se preparava para sair com a cabeça baixa. Mas ninguém esperava o que aconteceria a seguir. Mel, a filha do poderoso milionário Joaquim, diante de toda a família reunida, correu até Fernanda, segurou sua mão e disse algo tão forte, tão inacreditável, que congelou a sala inteira. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. O salão principal da mansão Montenegro resplandecia com toda a sua grandiosidade. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto em arabescos dourados, refletindo a luz sobre o mármore Carrara que cobria o piso. Era uma sexta-feira de dezembro, e a elite de São Paulo se reunia para o tradicional jantar beneficente anual da família. Fernanda Silva, de 34 anos, mãe solteira e faxineira há 4 anos na residência, terminava de organizar os últimos detalhes da decoração. Suas mãos calejadas ajeitavam com cuidado cada taça de cristal, cada guardanapo de linho bordado. Para ela, aquele não era apenas um trabalho. Era sua única fonte de renda para sustentar a filha de 12 anos que a esperava em casa. Entre os convidados, empresários, políticos e socialites circulavam com taças de champanhe francês, seus vestidos de grife e ternos sob medida, contrastando com o uniforme azul e avental branco de Fernanda. Ela se movia discretamente entre eles, quase invisível, como sempre fora treinada a ser. Mel Montenegro, de 8 anos, observava tudo do alto da escadaria de mogno. Seus cabelos castanhos caíam em cachos sobre o vestido vermelho de veludo que a avó insistira que ela usasse. Diferente das outras crianças de sua idade, Mel tinha uma maturidade perturbadora nos olhos, fruto de ter crescido em um mundo onde aparências importavam mais que sentimentos. Joaquim Montenegro, de 45 anos, comandava a sala com a presença imponente de quem construiu um império do zero. Alto de ombros largos e barba bem aparada, ele transitava entre os grupos com a desenvoltura de quem nasceu para liderar. Sua empresa de tecnologia havia sido vendida por R$ 2 bilhões no ano anterior, consolidando-o como uma das maiores fortunas do país. O momento que mudaria tudo começou quando Joaquim se posicionou no centro do salão, pedindo atenção. O burburinho cessou gradualmente, todas as conversas morrendo em respeito à sua presença. Meus queridos amigos, sua voz ecoou pelo ambiente. Antes de prosseguirmos com nosso jantar, preciso abordar uma questão delicada que afeta a confiança desta casa. Fernanda, que recolhia taças vazias próxima à mesa principal, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo na tonalidade da voz de Joaquim a alertou para o perigo iminente. Esta manhã, continuou ele, descobrimos que uma peça valiosa da coleção de arte da minha falecida esposa desapareceu do escritório. Uma miniatura em marfim do século XVIII, com valor sentimental inestimável. Os murmúrios começaram baixos, crescendo como ondas entre os presentes. Fernanda sentiu suas pernas tremerem. Ela conhecia aquela peça, sempre a admirara durante a limpeza, mas jamais sequer a tocara. Após uma investigação minuciosa, Joaquim prosseguiu, seu olhar varredendo a sala até encontrar Fernanda. Descobrimos quem teve acesso ao escritório nos últimos dias. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Fernanda podia sentir dezenas de olhares se voltando para ela, como holofotes em um interrogatório. Sua respiração ficou ofegante. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a bandeja que carregava. Fernanda Silva, a voz de Joaquim cortou o ar como uma lâmina. Há 4 anos você trabalha nesta casa. Confiamos em você, demos-lhe acesso a todos os cômodos, tratamo-la como família. E assim você nos retribui?
As lágrimas começaram a borrar a visão de Fernanda. Senhor Joaquim, eu jamais... Silêncio! Ele bradou, fazendo alguns convidados se sobressaltarem. A evidência é clara. Você foi a única pessoa com acesso ao escritório ontem à tarde. A peça estava lá de manhã e à noite havia sumido. Mas uma senhora de cabelos prateados, a matriarca da família Albuquerque, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Sempre disse que não se deve confiar nessa gente. Outros murmúrios se seguiram, uma sinfonia cruel de julgamentos sussurrados. Que decepção! Não se pode confiar em ninguém hoje em dia. Sempre soube que isso acabaria mal. Fernanda sentiu o mundo desabar. 4 anos de trabalho honesto, de dedicação, de limpeza meticulosa, de cuidado com cada objeto daquela casa como se fosse seu próprio tesouro, tudo isso se desfazia diante de seus olhos. Senhor, por favor, ela tentou mais uma vez, a voz embargada. Eu não peguei nada. Pode revistar minha bolsa, minha casa, pode... Chega! Joaquim ergueu a mão. Sua presença nesta casa não é mais bem-vinda. Retire-se imediatamente e considere-se sortuda por eu não estar envolvendo a polícia. Ainda. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Do alto da escadaria, desceu correndo uma pequena figura de vestido vermelho. Mel atravessou o salão como um furacão, seus sapatos de verniz fazendo eco no mármore. Os convidados se afastaram, surpresos, enquanto a menina se posicionava ao lado de Fernanda e, sem hesitar, segurava sua mão enluvada de borracha amarela. Papai, disse Mel, sua voz infantil ecoando clara e firme por todo o salão. Você está cometendo um erro terrível. Joaquim ficou paralisado. Em todos os seus anos como pai, jamais havia sido confrontado pela filha em público. Menos ainda diante de toda a elite paulistana. O silêncio que tomou conta do salão era quase palpável. Mel, de apenas 8 anos, mantinha-se firme ao lado de Fernanda, seus dedos pequenos entrelaçados com os da faxineira. O contraste era gritante. A menina em seu vestido de veludo vermelho, sapatos de verniz e laço de cetim no cabelo, ao lado da mulher de uniforme azul e luvas amarelas de borracha. Joaquim olhou para a filha com uma mistura de espanto e irritação. Mel, volte para seu quarto imediatamente. Isto não é assunto para crianças. Mas é sim, papai, respondeu Mel, sua voz ganhando uma firmeza que impressionou a todos. Porque vocês estão machucando alguém que eu amo. Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. A pequena Montenegro havia dito que amava a faxineira. Diante de toda aquela gente importante, Fernanda tentou se soltar da mão da menina. Mel, querida, não se envolva nisso. Vai dar tudo certo. Você não precisa... Não! Mel apertou ainda mais a mão de Fernanda. Fernanda não roubou nada, papai. Ela é a pessoa mais honesta que eu conheço. Joaquim deu um passo à frente, o rosto vermelho de constrangimento. Mel, você é uma criança. Não entende essas coisas. Entendo mais do que você imagina, Mel replicou, e suas próximas palavras deixaram todos boquiabertos. Eu sei que Fernanda trabalha 2 empregos para conseguir pagar os remédios da avó dela. Eu sei que ela doa dinheiro para a igreja toda semana, mesmo ganhando pouco. Eu sei que ela nunca pegou nem mesmo um biscoito da despensa sem pedir permissão. Os convidados se entreolharam, alguns claramente tocados pelas palavras da criança. Uma senhora próxima à janela levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. E eu também sei, continuou Mel, sua voz agora mais alta, que a titia Fernanda fica aqui até tarde, todos os dias, mesmo depois do horário, para ter certeza de que tudo está perfeito para o papai. Joaquim sentiu algo se mexer em seu peito. Ele não sabia desses detalhes sobre Fernanda. Não sabia que ela trabalhava em 2 lugares, não sabia sobre a avó doente, não sabia sobre as doações para a igreja. Mel, ele tentou uma abordagem mais suave. Eu entendo que você gosta da Fernanda, mas os fatos são claros. A peça desapareceu e...
E você nem procurou direito, Mel interrompeu, causando um choque generalizado. Ninguém interrompia Joaquim Montenegro. Você sempre diz que é importante ouvir os dois lados antes de julgar, mas você nem deixou a titia Fernanda falar. Fernanda estava em prantos, mas não conseguia se mover. A coragem daquela criança a deixava simultaneamente emocionada e desesperada. Ela não queria que Mel se prejudicasse por sua causa. Papai, Mel continuou, agora com lágrimas nos olhos. A mamãe me ensinou que a gente sempre deve proteger as pessoas boas. E a titia Fernanda é boa. Ela me ensina coisas que você nunca tem tempo de ensinar. A menção à esposa falecida atingiu Joaquim como um soco no estômago. Isabela sempre fora a consciência moral da família, a pessoa que o lembrava de ser humano em meio aos negócios. Ela me ensina a fazer origami enquanto trabalha, Mel prosseguiu. Ela me conta histórias da Bíblia. Ela me ajuda com a lição de casa quando você está viajando. Ela cuida de mim quando eu estou triste. Cada palavra de Mel era como uma revelação para Joaquim. Ele não fazia ideia de que Fernanda tinha um papel tão importante na vida da filha. E sabe o que mais, papai? Mel limpou o nariz com as costas da mão, um gesto tipicamente infantil que contrastava com a maturidade de suas palavras. Ontem eu vi quando a titia Fernanda achou sua peça no chão, atrás da sua mesa. Ela pegou com muito cuidado e colocou em cima da mesa para você não perder. O mundo parou. Joaquim sentiu o sangue gelar em suas veias. Como assim, Mel? Eu estava brincando de esconde-esconde no escritório, atrás da cortina, explicou a menina. A titia Fernanda entrou para limpar e viu que sua peça de marfim tinha caído atrás da mesa. Ela pegou com muito cuidado, limpou a poeira e colocou bem no centro da mesa. Ela até beijou os dedos e tocou na peça, sussurrando: "Que Deus proteja a memória da senhora Isabela." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Joaquim se lembrou vagamente de ter encontrado a peça em uma posição diferente na mesa, mas não havia dado importância. Pensara que talvez tivesse a movido sem perceber. "Ela não roubou, papai", Mel concluiu, sua voz agora um sussurro, mas que ecoou por todo o salão. "Ela salvou sua peça, e você está mandando embora a pessoa que mais cuida desta casa." Fernanda desabou em soluços. A verdade havia sido revelada da forma mais pura possível, através dos olhos inocentes de uma criança. Joaquim olhou ao redor e viu o julgamento silencioso nos olhos dos convidados. Alguns o encaravam com decepção, outros com constrangimento. Ele havia condenado uma inocente publicamente, e sua própria filha de 8 anos havia sido mais sábia que ele. "Mel", ele disse, a voz agora trêmula, "você tem certeza do que viu?" "Tenho, papai. E se você mandar a titia Fernanda embora, eu vou embora também." Um murmúrio de choque percorreu a sala. A pequena herdeira da fortuna Montenegro havia declarado que abandonaria tudo por uma faxineira. "Por quê?" Mel concluiu, segurando ainda mais firme a mão de Fernanda. "Família de verdade não é quem tem o mesmo sangue, é quem cuida do seu coração." A mansão Montenegro nunca havia experimentado um silêncio tão pesado. Joaquim permanecia imóvel no centro do salão, o rosto alternando entre vermelho de constrangimento e pálido de choque. Os convidados começaram a sussurrar entre si, alguns claramente desconfortáveis com a situação, outros visivelmente tocados pela coragem da pequena Mel. Fernanda, ainda segurando a mão da menina, tentou encontrar palavras, mas apenas conseguiu murmurar: "Mel, querida, você não deveria ter..." "Ei, Titi Fernanda!" Mel interrompeu, usando o apelido carinhoso que havia criado. "Você me ensinou que quando a gente vê uma injustiça, a gente tem que falar, mesmo quando dá medo." Joaquim finalmente reagiu, passando a mão pelo cabelo em um gesto de nervosismo que raramente demonstrava em público. Eu preciso de um momento para processar isso tudo." Dr. Ricardo Albuquerque, um dos sócios mais antigos de Joaquim, deu um passo à frente. "Joaquim, talvez seja melhor resolvermos isso em particular." "Não,
A voz de Mel cortou o ar novamente. O papai humilhou a titi Fernanda na frente de todo mundo. Se ele vai pedir desculpas, tem que ser na frente de todo mundo também. A maturidade daquela criança estava deixando todos os adultos presentes desconfortáveis. Como uma menina de 8 anos poderia ter mais noção de justiça que eles? Joaquim ajoelhou-se na altura da filha, seus olhos agora nivelados com os dela. Mel, filha, eu preciso verificar o que você me disse. Preciso ter certeza. Você não acredita em mim? A pergunta de Mel veio carregada de uma dor que cortou o coração de Joaquim. Não é isso, é que... Papai, Mel o interrompeu, suas lágrimas agora fluindo livremente. A mamãe sempre dizia que a verdade não precisa de prova quando vem do coração. E meu coração está gritando que a titi Fernanda é inocente. Fernanda, vendo o sofrimento da criança, finalmente encontrou sua voz. Senhor Joaquim, eu entendo sua posição. Sei que sou apenas uma funcionária e... Não! Mel se virou para ela. Você não é apenas uma funcionária. Você é a pessoa que me trouxe leite morno quando eu tive pesadelos. Você é quem me ensinou a rezar quando eu sentia saudade da mamãe. Você é quem conhece minha cor favorita, meu doce preferido e lembra do aniversário da minha boneca. Cada palavra de Mel era como uma bofetada em Joaquim. Ele se deu conta de que não sabia nenhuma dessas coisas sobre a própria filha. Quando foi a última vez que havia perguntado sobre os pesadelos dela? Quando foi que se sentou para conversar sobre a saudade da mãe? Dona Eulália Montenegro, a avó paterna de Mel e matriarca da família, quebrou o silêncio com sua voz firme. Joaquim, esta criança está nos dando uma lição que não deveríamos precisar. Joaquim olhou para a mãe surpreso. Dona Eulália sempre fora rígida com funcionários, mas havia algo diferente em seus olhos naquele momento. Mel tem razão, continuou a matriarca. Se vamos acusar alguém publicamente, devemos ter a coragem de reconhecer nossos erros da mesma forma. O empresário sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Sua filha de 8 anos e sua mãe de 74 estavam lhe ensinando sobre justiça e coragem diante de 50 das pessoas mais influentes do país. Fernanda, ele disse, finalmente se dirigindo diretamente à faxineira. Eu preciso verificar o que minha filha disse. Mas se ela estiver certa, ela está, Fernanda disse simplesmente. Eu realmente encontrei a peça no chão atrás de sua mesa ontem. Pensei que talvez tivesse caído quando você estava mexendo nos papéis. Apenas a coloquei de volta no lugar. E por que não me disse? Fernanda baixou os olhos. Porque eu não sou ninguém para questionar ou comentar sobre seus pertences, senhor. Apenas faço meu trabalho. A humildade e dignidade de Fernanda, mesmo após a humilhação pública, impressionaram vários convidados. Algumas senhoras discretamente enxugavam lágrimas. Titi Fernanda, Mel disse suavemente. Você é alguém sim. Você é importante. Não deixe ninguém dizer o contrário. Joaquim sentiu algo se partir dentro de seu peito. Sua filha estava consolando uma adulta, porque ele, o pai dela, havia sido cruel e injusto. Papai, Mel se virou para ele uma última vez. A mamãe sempre dizia que ser rico de verdade não é ter dinheiro, é ter pessoas que te amam de verdade. A titi Fernanda me ama de verdade. E se você a mandar embora, você vai estar mandando embora parte do amor da nossa casa. As palavras de Mel ecoaram pelo salão como um sermão. Vários convidados estavam visivelmente emocionados, alguns claramente refletindo sobre suas próprias atitudes em relação aos funcionários. Joaquim fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de sua injustiça. Quando os abriu, tinha tomado uma decisão. Fernanda, ele disse, sua voz agora diferente, mais humana. Me perdoe, eu cometi um erro terrível. Mas Mel o interrompeu. Não só com ela, papai, com todo mundo aqui. Todo mundo viu você sendo injusto. A menina estava certa. E Joaquim sabia que sua próxima ação definiria não apenas o destino de Fernanda, mas também que tipo de homem ele realmente era. 2 dias se passaram desde a noite do confronto.
A alta sociedade paulistana ainda comentava sobre o episódio da mansão Montenegro, e Joaquim sentia o peso dos olhares e sussurros onde quer que fosse. Mas era dentro de sua própria casa que ele enfrentava o maior julgamento. Mel não havia dirigido uma palavra ao pai desde aquela noite. Durante as refeições, ela comia em silêncio. Quando ele tentava conversar, ela respondia apenas com gestos. A menina havia deixado claro que estava profundamente decepcionada. Fernanda, por sua vez, havia sido afastada temporariamente enquanto Joaquim investigava a situação. Uma desculpa que ambos sabiam ser apenas uma forma de ganhar tempo. A verdade era que ele não sabia como consertar o erro sem admitir publicamente que havia sido injusto. Era uma tarde de sábado quando Joaquim decidiu procurar a filha para uma conversa séria. A encontrou em seu quarto, sentada na janela que dava vista para o jardim, abraçando uma boneca que reconheceu como um presente de Fernanda no aniversário anterior. Mel, podemos conversar? A menina não se virou. Sobre o que, papai? Sobre a Fernanda, sobre o que aconteceu. Você já decidiu o que vai fazer? Joaquim suspirou. É complicado, filha. Há questões que você não entende. Como o quê? Mel finalmente se virou, seus olhos brilhando com uma determinação que o surpreendeu. Como o quê, papai? Bem, a reputação da família, o que os sócios vão pensar, a impressão que isso pode causar. Mais importante que ser justo. A pergunta simples de Mel o desarmou completamente. Não, mas... Papai! Mel desceu da janela e caminhou até ele. Posso te mostrar uma coisa? Intrigado, Joaquim assentiu. Mel o levou pela mão até seu armário e, de uma caixa escondida no fundo, retirou um pequeno caderno rosa. O que é isso? Meu diário, ela disse simplesmente. A titi Fernanda me deu e me ensinou a escrever meus sentimentos. Mel abriu o caderno em uma página específica e mostrou ao pai. A caligrafia infantil, mas caprichada, contava sobre o dia em que Fernanda a havia encontrado chorando no jardim após uma briga na escola. Leia alto, papai. Joaquim hesitou, mas começou a ler. Hoje a Júlia disse que minha mãe não gosta de mim porque foi embora para o céu. Eu chorei muito no jardim. A titi Fernanda me achou e sentou comigo na grama. Ela disse que minha mãe não foi embora porque não gostava de mim, mas porque Deus precisava dela para cuidar dos anjinhos. Disse que todo mundo que a gente ama fica para sempre no nosso coração e que quando a gente sente saudade é porque o amor está crescendo. Ela me ensinou uma oração especial para falar com a mamãe. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas. Ele não sabia desse episódio. Não sabia que a filha estava sofrendo com comentários cruéis na escola sobre a morte da mãe. Tem mais, Mel virou várias páginas. Aqui, quando eu tive febre e você estava viajando. Joaquim leu. Papai está em Nova York e eu fiquei doente. A vovó chamou o médico, mas quem ficou comigo a noite toda foi a titi Fernanda. Ela trouxe um colchonete e dormiu no chão do meu quarto. De hora em hora, ela colocava a mão na minha testa para ver se a febre tinha baixado. Ela cantou cantigas de ninar que a mãe dela cantava quando ela era pequena. Joaquim se lembrou dessa viagem, um negócio importante que não podia ser adiado. Havia ligado para saber da filha e sua mãe dissera apenas que estava tudo sob controle. E aqui, Mel continuou, mostrando outra entrada. Quando eu perguntei por que você trabalha tanto. A titi Fernanda disse que meu papai trabalha tanto porque quer me dar o melhor de tudo, que ele deve sentir muita falta da mamãe também, mas que homens às vezes não sabem chorar como a gente. Disse que eu devia ser paciente com o papai porque ele está aprendendo a ser pai e mãe ao mesmo tempo, e que isso deve ser muito difícil. Joaquim parou de ler, a voz embargada. Fernanda havia defendido ele para a filha, mesmo quando ele estava ausente. Havia explicado suas ausências com gentileza e compreensão. Papai! Mel fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos do pai. A titi Fernanda conhece meus segredos, meus medos, minhas alegrias.
Ela sabe quando eu estou triste só de olhar para o meu rosto. Ela lembra do nome de todas as minhas bonecas e sabe qual é minha história favorita na hora de dormir. A cada palavra, Joaquim se sentia menor. Quando foi a última vez que havia conversado de verdade com a filha? Quando foi que prestou atenção em seus sentimentos, seus medos, suas necessidades? E sabe o que mais, papai? Mel abriu o caderno na última página escrita. Ontem eu escrevi isso aqui. Ela leu com a voz firme. Meu papai machucou a pessoa que mais cuida de mim. Não sei se vou conseguir perdoar ele se ele não consertar isso. Porque se ele pode ser injusto com a titi Fernanda, talvez um dia seja injusto comigo também. O impacto dessas palavras foi devastador. Joaquim percebeu que havia perdido não apenas a confiança de Fernanda, mas também o respeito da própria filha. Mel, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Eu não sabia, não imaginava. Por que você nunca perguntou, papai? Você nunca quis saber de verdade. A honestidade brutal da filha era mais dolorosa que qualquer crítica de negócios que já havia recebido. O que eu posso fazer para consertar isso? Mel olhou para ele com a seriedade de alguém muito mais velha. Primeira coisa, traga a titi Fernanda de volta e peça desculpas para ela da forma certa. Segunda coisa, peça desculpas para todas aquelas pessoas que viram você sendo injusto. Terceira coisa, prometa que vai conhecer melhor as pessoas antes de julgá-las. E se eu fizer isso, você me perdoa? Mel pensou por um momento. Papai, perdoar é fácil. Confiar de novo é que vai levar tempo. A maturidade daquela resposta deixou Joaquim sem palavras. Sua filha de 8 anos havia se tornado sua professora de moral e justiça. Tem uma última coisa no meu diário que você precisa ver, Mel disse, abrindo em uma página do meio. A titi Fernanda me disse que às vezes as pessoas fazem coisas ruins não porque são más, mas porque estão com medo ou tristes. Disse que meu papai talvez esteja com medo de confiar nas pessoas porque a mamãe foi embora e ele não quer que mais ninguém vá embora. Mas ela disse que quando a gente tem medo de perder as pessoas, às vezes a gente acaba afastando elas sem querer. Joaquim sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Fernanda havia compreendido seus medos e ainda assim o havia defendido para a filha. Papai! Mel segurou o rosto do pai com suas mãos pequenas. Você precisa parar de ter medo de amar as pessoas. A titi Fernanda não vai embora como a mamãe foi. Ela vai embora só se você mandar. Naquele momento, Joaquim tomou uma decisão que mudaria tudo. Não apenas traria Fernanda de volta, faria isso da forma mais pública e honrosa possível. Na manhã de segunda-feira, Joaquim acordou com uma determinação que não sentia há anos. Havia passado o domingo inteiro pensando nas palavras de Mel e relendo as páginas do diário que ela havia permitido que visse. Cada entrada revelava uma faceta de Fernanda que ele jamais havia percebido. Sua paciência, sua sabedoria, sua capacidade de amar uma criança que não era sua filha biológica. Sua primeira parada foi a casa de Fernanda, um pequeno sobrado na zona leste de São Paulo. O contraste com sua mansão na zona sul era gritante, mas o que mais o impressionou foi a dignidade com que a casa simples era mantida. Cada detalhe mostrava cuidado e amor, desde as plantas bem cuidadas na entrada até as cortinas limpas nas janelas. Fernanda atendeu a porta com surpresa estampada no rosto. Vestia uma roupa simples, mas estava impecável como sempre. Senhor Joaquim, aconteceu alguma coisa com a Mel? Posso entrar? Preciso conversar com você. Fernanda hesitou, claramente desconfortável, mas o convidou a entrar. A sala pequena era decorada com móveis simples, mas havia fotos por toda parte, da filha de 12 anos, de uma senhora idosa que devia ser a avó, e, surpreendentemente, várias fotos de Mel. Você tem fotos da Mel aqui? Joaquim observou, tocado. Ela é especial para mim, Fernanda respondeu simplesmente. Quer um café? Enquanto ela preparava o café na cozinha minúscula, Joaquim observou os detalhes da casa.
Na geladeira, desenhos de Mel eram mantidos com ímãs coloridos. Na estante, alguns livros infantis que reconheceu como favoritos da filha. Era como se parte da vida de Mel existisse naquele lugar. Fernanda, ele disse quando ela voltou com 2 xícaras. Eu vim pedir desculpas. Senhor Joaquim, não precisa... Preciso sim. Ele respirou fundo. Minha filha me mostrou o diário dela. Me mostrou como você cuida dela, como conhece ela melhor do que eu mesmo. Fernanda baixou os olhos. Eu não queria tomar seu lugar, senhor. Só queria ajudar. Você não tomou meu lugar, Fernanda. Você preencheu um vazio que eu mesmo criei. Joaquim sentou-se na beira do sofá simples. Desde que Isabela morreu, eu me enterrei no trabalho. Achei que se eu trabalhasse mais, ganhasse mais dinheiro, pudesse dar mais coisas para a Mel. Isso compensaria minha ausência. Fernanda serviu o café, suas mãos tremendo ligeiramente. O senhor estava de luto. É compreensível. Não, não é desculpa. Joaquim tomou um gole do café. Simples, mas saboroso. Você perdeu seus pais jovem, criou uma filha sozinha, trabalha em 2 empregos e ainda assim encontra tempo e energia para cuidar da minha filha como se fosse sua. Porque eu amo ela, Fernanda respondeu sem hesitar. A Mel me lembra da minha Ana quando tinha a idade dela. Curiosa, inteligente, mas carente de atenção. Joaquim sentiu uma pontada de culpa. Carente de atenção. Senhor Joaquim, não quis dizer que... Disse a verdade. Ele interrompeu. Minha filha de 8 anos teve que me dar uma lição de moral na frente de 50 pessoas, porque eu fui covarde e injusto. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho distante do trânsito. Fernanda mexia nervosamente com a alça da xícara. Fernanda, eu quero que você volte, Joaquim disse finalmente, mas não apenas como funcionária. Quero que você me ajude a ser um pai melhor. Senhor Joaquim, deixe-me terminar. Ele se inclinou para a frente. Eu vou fazer um jantar hoje à noite. Vou convidar as mesmas pessoas que estavam presentes naquela noite e vou pedir desculpas publicamente para você, da forma que deveria ter feito desde o início. Fernanda arregalou os olhos. Não é necessário... É sim. Mel me ensinou que se cometo um erro em público, devo corrigi-lo em público também. Joaquim se levantou. Você aceita? Fernanda hesitou. E se as pessoas não acreditarem? E se pensarem que é só um teatro? Então teremos que provar que não é. Joaquim estendeu a mão para ela. Fernanda Silva, você aceita me dar uma segunda chance de ser um homem melhor? Pela primeira vez, desde a noite terrível, Fernanda sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Aceito, senhor Joaquim. Joaquim, ele corrigiu. Apenas Joaquim. Quando Joaquim chegou em casa, encontrou Mel brincando no jardim com suas bonecas. A menina olhou para ele com uma expressão interrogativa. Conversei com a titi Fernanda, ele disse, sentando-se na grama ao lado dela. E ela vai voltar. E hoje à noite vou pedir desculpas para ela na frente das mesmas pessoas que viram meu erro. Mel parou de brincar e olhou diretamente para o pai. De verdade, de verdade. Mel, eu quero te pedir desculpas também. Por não ter te escutado, por não conhecer melhor seus sentimentos, por ter deixado você cuidar de mim quando deveria ser o contrário. A menina pensou por um momento. Papai, você pode me abraçar? Joaquim abriu os braços e Mel se jogou neles. Era o primeiro abraço verdadeiro que trocavam em meses. Papai, ela murmurou contra seu peito, você vai mesmo mudar? Vou tentar todo dia, princesa, todo dia. Às 7 da noite, a mansão Montenegro mais uma vez recebia os mesmos convidados da semana anterior. Mas desta vez, o ambiente era diferente. Havia uma tensão no ar, uma expectativa do que estava por vir. Joaquim posicionou-se novamente no centro do salão, mas desta vez Fernanda estava ao seu lado, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Mel havia insistido que ela comprasse para a ocasião. Meus amigos, Joaquim começou, sua voz mais humilde que na semana anterior.
Vocês estão aqui hoje para testemunhar algo que deveria ter acontecido há uma semana. O silêncio era total. Todos os olhares estavam fixos nele. Na semana passada cometi um erro terrível. Acusei uma pessoa inocente de um crime que ela não cometeu. Fiz isso movido pelo medo, pela pressa de encontrar um culpado e principalmente pela arrogância de achar que minha posição me dava o direito de julgar sem ouvir. Alguns convidados se entreolharam, claramente surpresos com a humildade de Joaquim. Fernanda Silva trabalha em minha casa há 4 anos. Nesses 4 anos, ela não apenas manteve minha casa impecável, mas cuidou da minha filha quando eu estava ausente. Ofereceu amor e atenção quando eu falhei como pai e mostrou uma integridade que eu deveria ter reconhecido. Fernanda mantinha os olhos baixos, visivelmente emocionada. Na semana passada, quando acusei Fernanda publicamente, minha filha de 8 anos teve que me ensinar sobre justiça, sobre ouvir antes de julgar, sobre a importância de conhecer verdadeiramente as pessoas antes de condená-las. Mel, que assistia do alto da escadaria, sorriu orgulhosa. Hoje, peço perdão a Fernanda diante de todos vocês. Peço perdão por ter duvidado de sua honestidade, por ter a humilhado, por ter quase perdido uma das pessoas mais valiosas em nossas vidas. Joaquim se virou para Fernanda e, para a surpresa de todos, ajoelhou-se diante dela. O ato de Joaquim Montenegro ajoelhar-se diante de uma funcionária causou um choque generalizado no salão. Murmúrios de surpresa e desconforto ecoaram entre os convidados. Alguns empresários franziram o senho, claramente constrangidos com a cena. Era impensável que um homem de sua posição se rebaixasse daquela forma. Senhor Joaquim, levante-se, por favor, Fernanda sussurrou mortificada. Não, ele respondeu firme, ainda de joelhos. Durante 4 anos você limpou esta casa de joelhos. Hoje sou eu quem me ajoelho diante de sua dignidade. Dr. Ricardo Albuquerque, visivelmente desconfortável, sussurrou para a esposa. Isto é um absurdo. Ele está destruindo a reputação de nossa classe. Mas outros convidados estavam claramente tocados. Dona Márcia Santos, uma empresária conhecida por sua frieza nos negócios, enxugava discretamente uma lágrima. Fernanda, Joaquim continuou, sua voz ecoando pelo salão. Você me perdoa? Antes que Fernanda pudesse responder, uma voz cortante atravessou o ambiente. Joaquim, isto é ridículo. Todos se viraram para ver Eduardo Montenegro, irmão mais velho de Joaquim e sócio em várias empresas da família. Alto e imponente, ele se aproximou com passos firmes, o rosto vermelho de indignação. Eduardo, Joaquim se levantou. Este não é o momento. É exatamente o momento, Eduardo bradou. Você está fazendo um espetáculo patético. Uma funcionária, Joaquim, uma funcionária. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Mel, do alto da escadaria, desceu alguns degraus para ver melhor. Ela não é apenas uma funcionária, Joaquim respondeu calmamente. Ela é parte desta família. Ah, família? Eduardo gargalhou com desdém. Você perdeu completamente o juízo. Está deixando uma criança mimada ditar suas decisões. Cuidado com o que diz sobre minha filha. A voz de Joaquim mudou de tom, carregando uma advertência perigosa. Sua filha está sendo criada por uma estranha. Uma mulher que não conhecemos, sem referências adequadas, sem educação. Eduardo, pare! Dona Eulália Montenegro se levantou de sua cadeira, apoiando-se na bengala. Chega! Mãe, a senhora também vai apoiar esta loucura? A matriarca caminhou lentamente até o centro do conflito. Aos 74 anos, ela mantinha a postura altiva que caracterizava a família Montenegro há gerações. Eduardo, meu filho, ela disse com voz firme, você está fazendo papel de tolo. Como assim? Você acha que eu não observo o que acontece em minha própria casa? Dona Eulália olhou diretamente para Fernanda. Nos últimos 4 anos, vi esta mulher cuidar da minha neta com um amor que muitas mães biológicas não demonstram. Eduardo tentou interromper, mas ela ergueu a mão.
Vi ela consolando a menina quando tinha pesadelos sobre a mãe. Vi ela ensinando lições de moral que nós, adultos, falhamos em transmitir. Vi ela transformar uma criança triste e carente em uma menina corajosa e cheia de amor. Fernanda estava em lágrimas, nunca imaginando que a severa matriarca da família a observava com tanta atenção. E mais importante, Dona Eulália continuou, vi ela fazer meu filho se tornar um homem melhor, porque foi preciso a coragem dela e de uma criança de 8 anos para mostrar a Joaquim que riqueza sem humanidade é apenas vaidade. Eduardo ficou vermelho. Mãe, a senhora está sendo manipulada por... Por quem? A voz de Mel cortou o ar. A menina havia descido a escadaria e agora caminhava determinadamente em direção ao tio. Seu vestido azul marinho contrastava com a determinação feroz em seus olhos. Por mim, tio Eduardo. Mel parou diante dele, pequena, mas destemida. Eu que manipulei todo mundo? Mel, volte para seu quarto, Eduardo ordenou. Não. A resposta firme da menina surpreendeu a todos. Você falou mal da titi Fernanda e de mim. Agora vai me ouvir. Mel, Joaquim tentou intervir, mas ela fez um gesto para que ele parasse. Tio Eduardo, ela começou, sua voz clara e firme. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Tenho, mas isso não vem ao caso. Tem sim. O senhor sabe qual é a comida favorita deles? Sabe do que eles têm medo no escuro? Sabe qual é o sonho deles quando crescer? Eduardo hesitou. Isso é... A titi Fernanda sabe tudo isso sobre mim. Mel continuou implacável. Ela sabe que eu tenho medo de trovão porque me lembra do dia que a mamãe morreu. Ela sabe que minha comida favorita é pão de açúcar porque minha mãe fazia para mim. Ela sabe que meu sonho é ser veterinária para cuidar de animais abandonados. Cada palavra de Mel era como uma flecha certeira. Eduardo começou a perceber o quão pouco conhecia sobre as crianças de sua própria família. E sabe qual é a diferença entre vocês adultos e a titi Fernanda? Mel perguntou, olhando não apenas para Eduardo, mas para todos os convidados. Vocês me tratam como bonequinha de porcelana. Falam comigo como se eu fosse boba. A titi Fernanda conversa comigo como se eu fosse gente. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Vários adultos presentes se reconheceram na crítica da menina. Ela me explica as coisas quando eu pergunto. Ela escuta minhas opiniões. Ela me ensina que ser rica não me faz melhor que ninguém, mas me dá responsabilidade de ajudar quem precisa. Eduardo tentou uma última investida. Mel, você é uma criança. Não entende a complexidade. Eu entendo mais do que o senhor imagina. Mel o interrompeu. Eu entendo que o senhor tem medo que o papai trate os funcionários como gente, porque daí os seus funcionários vão querer ser tratados como gente também. A observação cortante da menina deixou Eduardo sem palavras. Ela havia identificado exatamente seu medo, que o exemplo de Joaquim influenciasse outros empresários a mudarem a forma de tratar seus empregados. Eu entendo que o senhor acha que pedir desculpas é sinal de fraqueza, Mel continuou. Mas minha mãe me ensinou que só os corajosos pedem desculpas. Os covardes preferem estar errados a admitir que erraram. A menção à mãe falecida tocou profundamente Joaquim. Isabela havia sido querida por toda a família, inclusive por Eduardo. E sabe o que mais eu entendo, tio Eduardo? Mel deu um passo à frente. Que o senhor está com raiva porque uma criança de 8 anos teve mais coragem que um homem de 50. O baque foi visível. Eduardo recuou como se tivesse levado um soco. Mel, Dona Eulália disse suavemente. Venha aqui, minha neta. A menina caminhou até a avó, que a abraçou com ternura. Meus queridos convidados, a matriarca se dirigiu ao salão. Acabamos de presenciar algo extraordinário. Uma criança nos deu uma lição sobre coragem, justiça e humanidade. Se isso não nos faz refletir sobre nossos próprios valores, então realmente perdemos nossa humanidade.
Eduardo, visivelmente abalado, olhou ao redor e percebeu que havia perdido completamente o apoio dos presentes. Muitos o encaravam com desaprovação, outros com pena. Joaquim, ele disse finalmente, a voz menos altiva. Talvez eu tenha sido muito duro. Eduardo, Joaquim se aproximou do irmão. Você não precisa concordar com minha decisão, mas precisa respeitar que esta é minha casa, minha filha e minha escolha. Eduardo assentiu relutantemente e se afastou, claramente derrotado. Joaquim se virou novamente para Fernanda, que permanecia emocionada no centro de toda aquela situação. Fernanda, ele disse, estendendo a mão para ela, você aceita voltar? Não apenas como funcionária, mas como parte desta família que minha filha está me ensinando a construir? Fernanda olhou para Mel, que sorria encorajadoramente, depois para Dona Eulália, que assentiu com aprovação, e, finalmente, para Joaquim. Aceito, ela disse simplesmente, mas sua voz carregava toda a emoção do momento. O salão explodiu em aplausos. Alguns convidados estavam claramente emocionados, outros aplaudiam por educação, mas todos reconheciam que haviam presenciado algo especial. Mel correu para Fernanda e a abraçou forte. Titi Fernanda, você nunca mais vai embora? Nunca mais, minha princesa, nunca mais. 6 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora na mansão Montenegro. O outono paulistano pintava o jardim com tons dourados, e uma tranquilidade diferente pairava sobre a propriedade. Era um sábado de manhã, e pela primeira vez em anos, Joaquim não estava em seu escritório. Estava na cozinha, tentando fazer panquecas com Mel. Papai, você colocou sal demais, Mel riu, provando a massa. Impossível, eu medi certinho, Joaquim protestou, mas provou também e fez uma careta. Ok, talvez um pouquinho demais. Deixa que eu arrumo. Fernanda apareceu na porta da cozinha, vestindo um avental sobre um vestido simples, mas com um sorriso radiante no rosto. Titi Fernanda! Mel correu para abraçá-la. O papai está tentando cozinhar, mas ele não sabe. Ei! Joaquim protestou, fingindo indignação. Eu estou aprendendo. E está indo muito bem, Fernanda riu, examinando a bagunça na cozinha. Vamos consertar isso juntos. Enquanto os três trabalhavam lado a lado, Fernanda corrigindo a massa, Mel ajudando com os ingredientes e Joaquim tentando não atrapalhar, a campainha da mansão tocou. Eu vou, Joaquim disse, limpando as mãos no avental que Mel havia insistido que ele usasse. Na porta, encontrou um jovem repórter acompanhado de um fotógrafo. Senhor Montenegro, sou Pedro Silva, da revista Época Negócios. Gostaríamos de conversar sobre as mudanças em sua empresa nos últimos meses. Joaquim hesitou. Desde aquela noite memorável, muito havia mudado, não apenas em sua vida pessoal, mas também em seus negócios. Ele havia implementado uma série de reformas nas empresas do Grupo Montenegro, melhorando condições de trabalho, criando programas de educação para filhos de funcionários e estabelecendo uma política de portas abertas inédita no setor. Pode entrar, ele disse finalmente. Mas aviso que hoje é dia de família. Quando chegaram à cozinha, o repórter parou surpreso. Ali estava um dos empresários mais ricos do Brasil, de avental, fazendo panquecas com a filha e uma mulher que claramente não era de sua classe social. Esta é Fernanda, Joaquim apresentou naturalmente, e minha filha Mel. Fernanda é difícil definir. Ela cuida da nossa casa, cuida de nós, é conselheira, amiga e, principalmente, é família. Pedro notou como Joaquim falou de Fernanda, sem constrangimento, sem explicações excessivas, apenas com naturalidade e carinho. Senhor Montenegro, Pedro começou, nossas pesquisas mostram que suas empresas tiveram um aumento de 40% na produtividade nos últimos 6 meses e o índice de satisfação dos funcionários subiu drasticamente. A que atribui essas mudanças? Joaquim e Fernanda trocaram um olhar cúmplice. Mel, que estava ajudando a virar as panquecas, respondeu antes do pai. É porque o papai aprendeu que tratar as pessoas bem faz elas trabalharem melhor.
O repórter sorriu, encantado com a espontaneidade da criança. E como você aprendeu isso, Mel? A titi Fernanda me ensinou que quando a gente é gentil com as pessoas, elas são gentis de volta. E quando a gente é ruim, elas ficam tristes e não fazem as coisas direito. E seu pai concordou com essa filosofia empresarial de uma criança de 8 anos? Joaquim riu. Na verdade, foram elas que me ensinaram. Mel e Fernanda me mostraram que eu estava tão focado em resultados que esqueci que resultados vêm de pessoas felizes. Pode dar um exemplo prático? Fernanda, que havia permanecido quieta, disse timidamente: "Posso contar?" Joaquim assentiu encorajadoramente. "Bem", ela começou, "o Joaquim criou uma creche na empresa para os filhos dos funcionários. Agora as mães não precisam se preocupar com onde deixar as crianças, então trabalham mais tranquilas. E tem mais", Mel acrescentou animadamente. "O papai também fez um curso para ensinar os funcionários a lerem melhor, e agora eles podem ajudar os filhos com a lição de casa." Pedro estava claramente impressionado. "E isso resultou em lucro maior?" "Muito maior", Joaquim confirmou. "Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas dão o melhor de si. Parece óbvio agora, mas levei 45 anos para entender isso." "E quem foi sua professora?" Joaquim olhou para Mel e Fernanda com um carinho visível. "Tive duas. Uma me ensinou sobre coragem e justiça." Ele pôs a mão no ombro de Mel. "E outra me ensinou sobre humildade e amor." Fernanda corou, mas sorriu. O fotógrafo, que havia permanecido discreto, pediu: "Podemos fazer algumas fotos?" "Claro", Joaquim respondeu. "Mas é assim mesmo, nada posado." As fotos que foram tiradas naquele dia se tornariam icônicas. Joaquim Montenegro, um dos homens mais ricos do Brasil, de avental na cozinha, ensinando a filha a fazer panquecas, enquanto uma ex-faxineira os orientava com um sorriso maternal. "Senhor Montenegro", Pedro perguntou enquanto eles terminavam o café da manhã, "o senhor não tem medo de que outros empresários critiquem sua abordagem não convencional?" "Medo?" Joaquim olhou para Mel, que estava contando uma história para Fernanda. "Sabe qual foi o maior medo da minha vida? Era de que minha filha crescesse sem conhecer verdadeiramente seu pai. Era de que ela se tornasse uma pessoa fria, como eu estava me tornando." Ele fez uma pausa, observando a filha rir com Fernanda. "Agora meu maior medo é voltar a ser quem eu era antes. Porque descobri que sucesso sem humanidade é apenas uma forma elegante de fracasso." A entrevista foi publicada com o título "A Revolução Silenciosa de Joaquim Montenegro." E a foto principal mostrava o empresário abraçando Mel e Fernanda na cozinha, todos sorrindo genuinamente. Mas para Joaquim, o verdadeiro gesto inacreditável não havia sido capturado pelas câmeras. Aconteceu naquela mesma noite, quando Mel estava dormindo, e ele encontrou Fernanda organizando alguns papéis no escritório. "Fernanda", ele disse, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você me perdoou tão facilmente? Depois de tudo que fiz, da humilhação?" Fernanda parou o que estava fazendo e olhou para ele com aqueles olhos serenos que sempre tiveram o poder de acalmá-lo. "Joaquim", ela disse suavemente, "quando a Mel me contou sobre sua mãe, sobre como vocês se amavam, sobre como você ficou perdido depois que ela morreu, eu entendi que sua raiva não era comigo. Era com a vida, com a perda, com o medo de amar de novo e perder de novo." Joaquim sentiu um nó na garganta. "Pessoas machucadas machucam outras pessoas", ela continuou. "Mas pessoas curadas curam outras pessoas. Você só precisava de alguém que acreditasse que você poderia ser curado." "E você acreditou?" "Eu sempre acreditei. Desde o primeiro dia que vi você olhando para Mel. Vi amor naquele olhar. Só não sabia como demonstrar." Joaquim se aproximou e, pela primeira vez, abraçou Fernanda não como patrão, mas como família. "Obrigado", ele sussurrou, "por não ter desistido de nós." "Obrigado você", ela respondeu, "por ter permitido que eu tivesse uma família." No quarto ao lado, Mel sorriu em seu sono.
Ela havia escutado a conversa e sabia que sua família, a família que ela havia ajudado a construir com coragem e amor, finalmente estava completa. E assim, na mansão Montenegro, o gesto mais inacreditável não foi o perdão público, nem as mudanças empresariais, nem mesmo a humildade de um milionário. O gesto mais inacreditável foi o silencioso, a decisão diária de escolher o amor sobre o orgulho, a família sobre a aparência e a humanidade sobre a riqueza. Porque às vezes é preciso perder tudo o que achamos importante para descobrir o que realmente importa. E às vezes é preciso que uma criança de 8 anos nos ensine que o maior patrimônio que podemos ter não está em bancos ou investimentos, mas nos corações das pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. A lição da pequena Mel ecoaria para sempre. Família verdadeira não é definida por sangue ou dinheiro, mas por amor, respeito e coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E você, o que faria se presenciasse uma injustiça como essa? Acredita que uma criança pode realmente mudar o coração dos adultos? Já viveu uma situação onde teve que escolher entre o orgulho e fazer o que é certo? A história de Mel, Joaquim e Fernanda nos mostra que, às vezes, as maiores lições vêm dos menores professores e que a verdadeira riqueza está na capacidade de reconhecer nossos erros e ter coragem para corrigi-los. Deixe sua opinião nos comentários. Você teria a mesma coragem da pequena Mel? Já presenciou uma situação onde uma criança mostrou mais sabedoria que os adultos ao redor? Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão tocar seu coração e nos lembrar do que realmente importa na vida. Clique no próximo vídeo recomendado e continue essa jornada de emoções e reflexões conosco, porque histórias como essa nos lembram que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para pedir desculpas e nunca é tarde para aprender que o amor e a justiça sempre vencem o orgulho e o preconceito.